Ô, gente, vocês sabem que aqui no nosso papo a gente fala de tudo, né? E hoje eu quero conversar sobre algo que realmente muda vidas: educação de qualidade. Se você deseja abrir novas portas profissionais, crescer financeiramente ou até se reposicionar no mercado, o primeiro passo é investir nos estudos. E escolher onde estudar faz toda a diferença. É por isso que eu sempre indico a UNA, para quem quer começar uma faculdade com os pés no presente e a cabeça no mercado de trabalho. A UNA é uma das apoiadoras aqui do Papo com Elias e uma baita universidade para quem quer ir além da teoria. Só em BH são 5 unidades da UNA e muitas oportunidades para colocar a mão na massa em projetos reais, atendimentos à comunidade e atividades que desenvolvam suas habilidades técnicas e te aproximam da realidade profissional. Por isso, se você busca uma educação profissionalizante, unindo teoria e prática desde o primeiro dia, fica a dica. Acesse agora una.br e conheça mais sobre os cursos disponíveis e toda a estrutura que a UNA tem a oferecer. Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias. E qual que é a ideia do nosso Papo com Elias? É muito simples. Gente, todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contá-la. E esse é o nosso objetivo, tá bom? Para que isso? Para que a gente possa fazer com que os horizontes sejam ampliados de todos nós, para que as ideias circulem. E por falar em circular, eu queria agradecer mais uma vez o brechó que me veste, que é o brechó Peça Rara do Anchieta. Um beijo para o Maurício e toda a equipe dele. E isso é muito legal, porque tem a ver com a circulação da moda, a moda circular. Não é? Crianças podem usar, mulheres e nós homens também, sem preconceito nenhum. Então, muito obrigado, parabéns por esse trabalho e vamos fazer as ideias circularem, tá bom? O programa de hoje tem um lugar muito especial, né, no coração de todos nós, porque a gente vai falar muito sobre o cuidar, né? Como é que a gente cuida das pessoas? Por que isso sempre cabe muitas vezes e cai nas mãos das mulheres? A nossa sociedade trabalha sempre com isso. Nós homens, né, lavamos as nossas mãos, mas não, todos devemos cuidar de todos, é muito importante. E eu tenho o prazer de receber aqui, ela é fotógrafa, terapeuta, né? Mas ela é uma cuidadora, né? E aí a gente vai saber um pouco desse trabalho que ela faz, que na verdade nasceu com uma história com o seu pai. Eu tenho o prazer de receber a Cris Monteiro aqui comigo hoje. Cris, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, Elis, de abrir esse espaço para a gente falar desse assunto tão importante. Pois é, eu queria começar com a cuidadora. Você é fotógrafa, tem a sua profissão, mãe, a mãe cuida, mas aí você começou a ter que ser cuidadora do seu próprio pai. Como é que foi isso aí, Cris? Meu pai, aos 60 anos de idade, há 19 anos atrás, ele falou conosco que alguma coisa estava errada com ele, que ele estava se sentindo diferente. Sim. Que ele não estava sendo o mesmo, o que era aquilo que acontecia. E falou, será que isso que é depressão, né? Que o pessoal fala, será que é depressão? E a vida continuou. E 9 anos depois, ele falou comigo que um médico ia entrar em contato comigo. Na verdade, eu acho que ele nem falou médico. Meu pai, assim, ele é muito brincalhão, e até hoje ele é brincalhão. Falou que uma pessoa ia entrar em contato comigo porque queria conversar comigo. Eu falei, pai, mas quem? Ele, não, vai te ligar. Eu falei, pai, mas fala o que é. Você é ele, muito não, ansiosa. espera. E aí, esse psicogeriatra entrou em contato comigo, marcamos uma consulta. E aí, chegando no consultório, ele me colocou sentada numa poltrona diante dele e falou, você sabe o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Ele, seu pai, está com uma demência, um quadro degenerativo que em 2 anos ele não vai saber nem quem é ele. Nossa, Cris. E aquilo assim me pegou muito de surpresa. Mas uma grande amiga minha médica me tranquilizou e falou, Cris, as coisas não são assim não, olha só, seu pai está tão bem. Sim. O Alzheimer ele vem aos poucos, porque depois dessa consulta, ele já tinha feito os testes, mas aí nós fomos procurar um neuro para fazer mais exames. Isso. E foi detectado mesmo Alzheimer. Agora é interessante, seu pai consultou, fez dele, ele não falou nada com você. Por conta dele. E ele lá estava atrás, muito autônomo, né? Muito autônomo. Mas lá atrás, aos 60 anos, quando ele falou, a gente podia falar assim, mas aí você não foi procurar nada? Eu falei, não,
Meu pai era uma pessoa forte, sempre cuidou de si, sabe assim? Independente. Se tiver alguma coisa grave, sinaliza, mas se não, é vida que segue, porque senão parece que a gente fica querendo cuidar demais, vigiar demais e tá entregue. Isso. E eu acho que assim, foi totalmente providencial, porque imagina se naquela época a gente tivesse feito o teste de descoberto Alzheimer. O que ia mudar? Meu pai sempre cuidou de si mesmo, ele sempre cuidou da alimentação, da atividade física, sempre foi um cara da meditação, da respiração. Talvez ele não estivesse vivo, né? Porque provavelmente ia colocar em algum lugar, começar a tratamento. Cercar demais, ia afetar o nosso psicológico, ia afetar o dele, e aí... Você é filha única, Cris? Não, eu tenho minha irmã. Sua irmã? Mais nova ou mais velha? Mais nova. E aí, você conversou com ela? Como é que foi nesse momento aí? E aí, nesse momento, sim, nós duas fomos procurar o neuro para fazer mais exames e ficou detectado mesmo que era Alzheimer. Mas não mudou muita coisa nessa época. O que mudou foram 2 remédios que entraram para o Alzheimer. Ele morava sozinho? Morava sozinho e continuou sozinho, morando sozinho. Por mais 6 anos depois disso, depois do diagnóstico. Ele tomava os remédios sozinho, dava conta sozinho, fazia as caminhadas dele, no mínimo 1 vez por dia de 50 minutos, quando não eram 2, de manhã e tarde. É mesmo? Ia na musculação. Nossa, que fera! Mas aí começou com o passar do tempo, o médico falou, olha, ele só dá conta de fazer isso, porque ele traz isso com ele da vida toda. O corpo dele é como se fizesse sozinho. Entendi. Se você vê meu pai hoje na musculação, é como se o corpo fosse sozinho. Ele titubeia muito pouco. Em alguns aparelhos ele não sabe onde vai colocar o pé, mas assim, 80% das vezes eu não preciso falar nada com ele. É como se o corpo fosse sozinho e soubesse daquele movimento. Né? Aquela memória antiga que ele não esquece. Nossa. E quando é que você tomou a decisão de levar para morar com você? Essa decisão não foi uma decisão assim, agora está na hora. Eu falo que a providência divina mandou um tombo para o meu pai, em casa. Do nada. Ele sempre foi uma pessoa muito firme, nunca titubeou, né, na marcha. Teve uma época da vida dele que ele era corredor, corria a Lagoa da Pampulha, e aí ele caiu. Minha irmã tinha ido levar os remédios da noite, estava no hall esperando o elevador, escutou um barulho. E aí, Ela hospital, voltou, e aí levamos para o hospital, fizemos os testes e vimos que assim, porque o médico achou que pudesse ter um quadro de epilepsia, mas não tinha nada. Então, foi realmente assim, foi um sinal guiança, de Deus, né? assim, né? Falou, opa, E aí você levou ele para sua casa? E aí não, a gente tentou cuidadores na casa dele. Boa. Porque a gente sabe que assim, né, falam, é melhor a pessoa estar na casa dela, mas eu não sei se eu concordo muito com isso, não. Tá. Mas nesse período, a gente tentou 3 cuidadores com ele. E o meu pai, ele não gosta de ninguém em casa. Ele cuidava da casa sozinho. Uau. Até o tombo. Ou seja, até 4 anos e meio atrás. Gente, que loucura. Mesmo com Alzheimer diagnosticado, ele cuidava da casa. O que é perigoso numa casa, né, é o fogão. Sim. Ele já não cozinha, ele nunca cozinhou. Ele fazia assim um ovo. Tudo bem. Mas o negócio dele era fazer sanduíche. Sim. E aí ele saía para almoçar, né? Saía para almoçar, mas aí a gente começou a notar que ele não estava saindo mais para almoçar. 2 anos antes dele ir morar comigo, a gente já começou a colocar um personal para ele, acompanhá-lo na academia e deixamos a alimentação mais... a gente levava a alimentação na casa dele, porque por ele só comia pão, queijo, tomava o vinhozinho dele, leite, essas coisas. Só o basicão ali. Básico. Então a gente começou a ter um olhar mais atento a isso. Mas ele começou a deixar a comida que a gente deixava lá, porque essa é a rotina que a gente tem hoje de academia. Era 2 anos antes dele morar comigo, já era assim. A gente ia na academia juntos, deixava comida lá para ele e ia embora. E fazíamos um joguinho cognitivo no celular, que é muito interessante, usar a tecnologia a favor. Tem vários níveis. E ele... Super. Ele Haroldinho topa tudo. Tudo que você levar para ele. Quem deu esse nome foi uma personal que ele teve. E no começo ele falava assim, Haroldinho não tem a ver comigo. Não, assim, me desmerece. Porque Haroldinho parece uma criança, parece uma coisa que não tem valor. Aí eu falei, pai, é carinho. Aí falava com ele do nosso documentário. Ele falava que era muito bom levar informação para as pessoas. Ele ainda tinha
essa noção, essa consciência. Essa ligação aí. E aí ele entendeu que era carinho e depois ele achou bom. Achou bom. Mas... Você falou do documentário, no meio dessa história toda. Mas antes do documentário, como é que você leva ele para casa? E aí tentamos cuidadores, ele não queria. Tá. Teve um dia que ele ficou tão nervoso, que ele ficou assim, ele pediu para o cuidador, ainda no auge do nervosismo, ele, você pode fazer o favor de sair da minha casa? Mas assim, de emocionar, porque no auge do nervosismo, ele ainda sendo tão educado. Isso. Mas ele ficou tão nervoso que ele se retirou, ele foi para o quarto, deitou e começou a chorar. Puxa. E ele ficou tão pé da vida que ele encheu de herpes zoster. Nossa, o corpo reagiu. Nossa, foi. E aí, a gente estava revezando, né? Íamos na casa dele, aí dormia, aí ia, voltava, ia eu com a casa, com o trabalho. Criança, né? Seus meninos eram novos. Teve um dia que eu estava exaurida. Eu estava, assim, mais do estágio do pó. Eu cheguei na casa dele, eu estava tão morta que eu falei assim, pai, vamos lá para casa. Mas foi sem pensar, foi sem nenhum planejamento. Nada. Não falei com o marido, não falei com o filho. Levar meu pai para minha casa nunca foi uma questão para nós, porque o meu pai ele sempre foi um avô muito participativo. Sim. Com o meu marido foi assim, desde o primeiro encontro ele já, sabe, entrosaram muito. Então, isso nunca foi uma questão. Mas não foi planejado. E aí eu cheguei em casa e falei assim, gente, onde é que eu vou enfiar meu pai? Mas foi tão Deus, eu acho que teve essa mão tanto da providência divina, que eu falei com ele, pai, vamos lá para casa. Aí ele, mas onde? Porque como ele caiu, os cristais do labirinto estavam todos fora do lugar. Ele estava malucão. Se fosse uma pessoa assim, sem nenhum diagnóstico, a gente não ia conseguir levantar da cama. E a gente estava levando para fazer manobra, o olho assim, né? Sim, nossa. E aí ele aceitou. E eu falei, não estou acreditando que o meu pai aceitou. E assim, na boa. E aí fomos, eu coloquei um colchão no estúdio, dormi lá com ele, outro colchão para mim, porque ele estava... Ele tem escada, tinha que ficar vigiando. E aí ele foi. E aí a gente perguntou para ele, né, pai, agora vamos ficar aqui, né, vamos morar com uma das filhas? E ele aceitou. Claro que não foi fácil nesse tempo. E sempre, né, Elias, Sim. não é uma paz. O Alzheimer, ele, como a pessoa está tendo como é que fala, as conexões cerebrais desativadas, vai ter hora que a pessoa vai acordar de madrugada em pânico, porque ela não sabe o que está acontecendo. Às vezes ela acorda e ela está num outro tempo, onde ela tinha ainda o pai e mãe em casa, os irmãos, e ela, cadê todo mundo? Olha uma pessoa estranha, você é um assaltante ou é um intruso aqui, eu vou atacar. Então é por isso. Você fala no último vídeo seu das fases, né? Você fica o tempo assim, será que essa é a fase disso? Será que essa... Né? É difícil isso, né? Angustiante, né? É muito angustiante. A angústia maior são os tombos. É uma coisa que a gente escuta tanto falar. A minha mãe caiu, meu pai caiu. E eu ficava assim, caiu como? Não, caiu, tem que ter um porquê. Não, uma pessoa não cai. Não, a pessoa cai. Meu pai caiu na minha frente. Eu gosto muito de cozinha, né? Eu falo que eu sou uma chefe entusiasta. E aí, meu pai eu sempre colocava ele lá para ajudar. Isso. Era a terapia ocupacional, né? Perfeito. Me ajuda aqui, faz aquilo, pica aqui, separa aqui, lava. Muito habilidoso, ele estava na minha frente, a gente estava assim, a meio metro de distância, porque ele estava me ajudando a separar o caldo de osso. No que ele está, eu estou vendo que ele está mais lento, no que eu olho, ele começa a despencar para trás. Só que tinha um balcão na nossa... Não tropeçou em nada. Do nada. Eu só saio catando cavaco assim, tentando pegar, mas não consegui. E ele caiu. E tem uma pilastra na cozinha, assim, e eu só vi que ele tinha batido. Eu falei, meu Deus, agora? Porque na hora sobe um pânico. E aí você desespera. E aí, depois do primeiro tombo, esse alerta que já vive com a gente, né, com os cuidadores, esse alerta constante, ele toma conta de você inteira. E você passa a viver em alerta ao cubo. 24 horas. Foi esse tombo que você deitou e ficou com ele no chão? Foi esse tombo que você fala nas suas gravações? Foi esse tombo. Você não conseguia levantá-lo? Tava todo mundo em casa, né? O Júlio também estava na cozinha, sim, que é meu Júlio, marido. Seu marido. E os meninos estavam por ali, veio todo mundo. Eu acho que eu entrei em desespero tão grande que meu filho ligou para o SAMU. E aquela coisa toda. E
não sei, Elias, a gente acha, assim, eu falo, não, meu pai vai cair, tá, isso vai acontecer, e, tipo, tá tranquilo, faz parte. Mas na hora que a coisa acontece, é tão grosseiro, não sei, é tão... que a gente... Tudo que você fala que você vai fazer numa situação de tombo, igual essa que eu já tinha escutado tantas vezes, né? Parece que a gente fica analfabeta de tudo. Muito, muito interessante isso, né? Como é que a gente esquece de algumas coisas, porque a gente não espera, né, Cris? Ainda mais e você falando do seu pai, né, o Haroldinho, né? Ele é muito ativo, né? Muito forte, muito grande também, né? Tá, aí ele foi morar com vocês. Como é que era a relação com os netos, com, né, o seu marido, Júlio? Nossa, no início a relação era, assim, é uma relação que foi uma continuidade do laço que foi formado de vida inteira, né? Minha filha passava creme no meu pai, né, depois do banho, para revezar comigo. Porque a pele idosa, ela pega fungos, né? Então, meu pai, ele, logo antes de vir morar com a gente, ele estava com fungos assim na coxa inteira. E é uma coisa que você tem que ficar ligado, porque é do dia para a noite, a coisa toma tudo e vai comendo mesmo. Então, né, o creme todo dia, porque parece assim, mas é só um creme. É só um creme, é só uma água, é só um remédio, é só uma comida, é só uma roupa. Vai somando porque a pessoa não sabe colocar a roupa. Vai ter dias que ela sabe, vai ter dias que não. Teve dias que eu chamei meu pai para jantar, ele estava sentado e ele não conseguiu levantar. E eu não tenho força para levantar meu pai. Porque a pessoa, quando fica rígida, ela fica, parece que mais pesada, né? O Júlio foi lá para ver o que está acontecendo. Então, é uma coisa tão louca, porque você pensa assim, você estava falando das fases, né? Agora caiu, vai ser uma nova fase. Mas meu pai caiu, ficou péssimo, ficou muito nervoso, ficou agressivo, desceu do carro em movimento, comigo dirigindo, porque não deu, sabe, assim que a gente entrou e arrancou, ele já foi abrir na porta. Então, você fica assim, né? E aí, depois que acontece isso, parece, né, os médicos falam que são micro-AVCs, que acontecem e desligam a pessoa e se ela estiver em pé, ela vai cair. Perfeito. Já aconteceu lá no Claro do meu pai estar sentado e também cair da cadeira. E às vezes está sentado na cama ou comendo, já aconteceu dele estar comendo, normal, dali a pouco para tudo. Para tudo. E aí, na primeira vez, foi tão chocante que por mais que você ache que você já vivenciou tanto aquilo que vai ser só mais uma coisa, eu acho que a minha filha percebeu como foi impactante para mim, que ela levantou e começou a dar comida. E assim, eu sei que é sofrido, eu lembro muito, com muita emoção disso, mas ele apresenta coisas tão maravilhosas para nós. Essa cena não vai sair da minha cabeça, ver a minha filha dando comida para o avô e os dois naquela, sabe? E ele aceitando. E ele aceitando. Mas aí depois volta a comer. Tem dias que eu tô lá com ele almoçando, a gente almoça na academia. Tem dias que eu vou lá e vou dar comida na boca ali onde está. Esse vai e volta te desgasta muito, né, Cris? Por isso que a gente tem que se trabalhar, porque vai viver o Alzheimer ou vai viver a vida, porque não é só o Alzheimer, né? Todo mundo tem o seu Alzheimer. Mas o Alzheimer, não dá para você viver situações assim sem se trabalhar, né? Porque não tem jeito. E como é que você fez? Como é que você se trabalha? Como é que é isso? Eu me trabalho procurando estar nessa presença, né? Nisso que as pessoas tanto falam, né? De estar no momento presente. Porque a gente não vive a nossa vida, né? A gente vive essa vida que criaram para nós, não é assim? Exatamente. A gente está cheio de demandas, cheio de compromissos, cheio de coisas que a gente tem que fazer. Sempre devendo, né? Eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo. E sempre devendo. Né? Sempre devendo, né? Que é uma grande bobagem, né? Mas assim, a gente fica nessa. Né? Mas aí, o que você fez? Terapia? O que você procurou para te ajudar, Cris? Terapia. Uma coisa que meu pai ensinou para a gente desde pequenos, desde adolescente, eu lembro do meu pai falando isso. Respira. Sente o ar entrar, sente o ar sair, puxa o ar, solta o ar. Sempre que você for para uma reunião importante, para um atendimento, para alguma coisa, faz 3 respirações. Você vai ver como que vai mudar. Palavras dele. E a meditação, né? Quando a gente era criança, ele levou para casa 2 livros que vinham com discos, que é o Conhecendo Você Mesmo, outro eu não lembro, que vinham com um disquinho, com uma musiquinha de autoconhecimento.
Aham. Então, é dar continuidade ao que ele me apresentou, né? As meditações. Caramba, para cuidar de mim, faça o que eu te indiquei lá atrás. O Parece meu até pai uma... falava muito, muito, muito. Tipo assim, olha, você pode até dar o que é melhor para os seus filhos, mas que eles não saibam. Muito bom, hein? Muito bom. Agora, quando é que você resolve, digamos assim, colocar, né, publicizar o que estava acontecendo e por que você resolve fazer isso? Fazer o nosso documentário? O Instagram, vamos no Instagram primeiro, né? O nosso documentário é o Instagram. Isso, exato. Elias, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Você era fotógrafo, é fotógrafo. Fotógrafo que fica do outro lado da câmera, né? O meu Sim. pai era fotógrafo lambe-lambe no Parque Municipal. Uau. Então eu entendo um pouco desse lugar do fotógrafo, né? E fotografia também eu não busquei, né? Foi algo que surgiu e me deu a oportunidade de trabalhar com arte sem ter que estar diante das câmeras, né? Isso. E aí... Quando é que você veio, resolve? Veio. Um sopro no meu ouvido, né? Vai compartilhar essa vivência com as pessoas. E eu falava assim, não vou. E aí, vai sim. Falei, não vou. Eu não sabia nem o que eram stories. Eu via aquelas bolinhas lá, eu não sabia que não podiam ser clicadas. E aí, veio muito forte isso, sabe? Como se eu não tivesse escolha mesmo. Você vai compartilhar isso com as pessoas. E aí, eu fui fazer esses cursinhos, sabe? Para ver o... eu vou, então tem que aprender a mexer, né? Não sei nem o que é stories, então deixa eu estudar isso. E aí, tinha uma pessoa que eu fiz um curso e a pessoa falava assim, você tem que fazer 10 stories por dia. Eu falei, eu tô fora, não, isso não é para mim, eu não vou. Aí veio de novo. Até que eu tive que ceder. Então, a minha revelia, sabe, parece que igual para vencer a timidez e para estar ali, eu tenho que pensar muito que não é sobre mim. Não é sobre a Cristina e sobre o Haroldo. É sobre uma filha que tem um pai com Alzheimer, que vive isso, porque tem milhões de filhas, tem milhões de famílias. Então, assim, né, nós já temos o quê? 4 anos de conta, mas ainda hoje, para mim, tudo bem, é mais confortável, mas tem certos conteúdos, porque o que veio para mim não é para estar ali bonitinha, mostrando as coisinhas lindas. Ai, que amor, que coisa maravilhosa, que romantismo. Claro que tem coisas que são maravilhosas. Sim. Maravilhosas. E eu acho que eu só posso falar esse lado... Nossa, eu tenho que medir as palavras. Esse lado tão dilacerante do Alzheimer e tão sufocante, porque existe esse amor, porque ele me dá propriedade para falar desse outro lado, sabe? E aí eu abri a conta para realmente estar ali com a verdade, é a proposta. Eu acho bonita aquela foto, é de seu pai, não é? É a foto em preto Sim. e branco. Que foto que é aquela? Aquela foto é da formatura dele, quando ele formou em administração. Isso foi quando? Anos 60, 70? Porque tem uma coisa meio hippie ali, né? Eu acho que o visual dele era meio hippie, não né? Eu olho ele assim, eu lembro do Rolo, né? Da Turma da Mônica, né? Olha, eu acho que ele devia ter ali seus 30 anos. Por que você escolheu aquela foto? Nossa, foi assim, eu não sabia o que eu ia colocar ali, né? E eu busquei aquelas fotos de... Eu tentei fazer, né, eu mesma, já que eu sou fotógrafa e sei trabalhar com as imagens, manipular a imagem. Eu tentei fazer algo da cabeça se desconectando, uma coisa meio assim e tal, não sabia muito o que era, até que chegamos naquilo ali, né? Meu pai, assim, puro e simples, o que é, sabe? É a verdade, está ali o Haroldo. Eu acho muito bonita aquela foto. E num momento, assim, muito importante da vida dele, né? Isso. Eu muito não sabia que era a formatura dele. Que barato. Nossa, muito legal. Mas vamos lá. Cris, como é que a Globo te procurou? Né? Porque você foi parar no Fantástico, né? Como é que foi isso aí? Foi através... Eu chamo a conta no Instagram de nosso documentário. Isso. Mas foi através... Foi através do nosso documentário, né? A produção entrou em contato comigo, perguntando se eu queria compartilhar essa história. E... Você topou de cara ou você ficou um pouco
Ressabiada. Eu só pedi para não aparecerem os meus filhos. Tá. Porque eu acho que, assim, as pessoas já agora eu não consigo mais acompanhar o direct, né? Mas lá atrás as pessoas falaram, eu encontrei sua filha hoje, eu vi seu filho. Aí eu comecei a ficar, como assim que você viu meus filhos? Você teve? E aí, e se for uma pessoa... Pessoas que você nunca tinha visto na vida, que você não conhecia, né? Essas pessoas chegaram com muito carinho. Mas e se não fosse uma pessoa que estava com boas intenções? Claro. E aí eles me falaram, olha, a ideia é mostrar a família toda, é mostrar essa convivência, se os seus filhos não aparecerem, não vai rolar. Puxa! E aí eu conversei com eles, porque eles também não gostam de aparecer. Mas para minha surpresa, todo mundo conhece Drauzio Varela. Sabe? Eles falaram Muito assim, legal nossa, isso, doutor né? Drauzio, caramba. E eu falei assim, gente, eu nem sabia que vocês conheciam. Como e aí que foi ele através do alcança? doutor Drauzio que você conseguiu convencê-los. Foi. Muito obrigado, doutor Drauzio Varela, pela sua existência. Olha que legal. Como é que ele alcança tantas gerações, legal, né? Muito legal. E aí, como é que foi a equipe entrou na sua casa, né? Foram 4 dias de filmagens, assim, praticamente o dia todo. Foi uma experiência, assim, nossa, surreal, né? Quando a gente pensa nisso, foi uma experiência surreal. Você achou muito invasivo? Não. Não? Eu não achei muito invasivo porque a produtora, os cinegrafistas, eu acho que eles estão acostumados a trabalhar com pessoas que estão em momentos muito sensíveis da vida. Eles foram respeitosos, né? Muito respeitosos. E o resultado final? Eu fiquei muito feliz, muito agradecida de poder participar dessa parte da história, né? Que eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico com relação ao Alzheimer, a demência, que é uma coisa nova para nós, porque antigamente era caduquice e ficava-se ali. Isso. Porque eu acho que a vida era mais simples. Estava todo mundo em casa mesmo, então a pessoa ficava ali. Mas hoje em dia, imagina o tamanho do rebuliço que é você dar conta de uma pessoa com Alzheimer. Por isso que eu falo que é novo, porque a pessoa cai de paraquedas na sua casa, você está com sua vida toda ali acontecendo. E aí a gente fala assim, o Alzheimer vai me privar de viver minha vida. Mas é justamente a sua vida. E ele veio justamente para você dar uma parada. Olha que interessante. Alguma coisa, ou você acha que Deus mandou porque você é alguém especial? Então, para você, o Alzheimer do seu pai faz parte da sua vida. Totalmente. O Alzheimer do meu pai, aquela outra coisa que acontece, aquela outra coisa. Sim. É a minha vida. E quando eu me abstenho da minha vida, quando eu me abstenho do Alzheimer do meu pai, eu estou me tirando da minha vida. Tem como eu ser inteira? Não. Se eu não vier, o que chega para mim, o que é do meu tamanho, claro que às vezes a gente se embaraça e eu quero salvar meu pai. E aí eu quero, nossa, eu vou fazer tudo para ele, porque ele é o meu pai e tal. E quando eu acho que eu mando, fico maior que ele, aí eu vou embananar tudo. Aí porque o negócio já tem tendência para dar ruim. Aí tá certo. Dá certo, dá pior ruim. ainda. Aí né? todo mundo adoece mesmo. Você estava contando aqui para a gente fora do ar que você tomou uma nova decisão agora, porque dentro da sua casa começou a ficar um pouco diferente, né? A relação do seu pai com os seus filhos, seu marido, né? O Alzheimer, ele traz essa desconexão. Então, assim, eu falo que se levar o Alzheimer no pelo, sem nada, você não vai conseguir. Sem nada. Tipo assim, eu considero que a meditação é um remédio controlado. Para mim, o vôlei é o remédio controlado. Que ótimo. Aí você quer estar lá na sua vidinha ali, preguiçosa, indisciplinada. Não, é só um refrigerantezinho. Hoje de noite é só um açúcarzinho. Eu sou viciada em doce, tá? Mas você não vai mudar nada. Como é que você dá conta de algo que te chama totalmente para a presença? Se você não estiver aqui, você não dá conta dele. Dá conta. E aí você tem que entrar com remédio, depois é outro remédio, aí é o óleo do canabidiol, aí é um óleo essencial, que a gente usa muito com meu pai. Isso. É um chá, você faz um chazinho antes de dormir. Só que aí vai indo. Resolve muito, porque se não fosse isso, seria assim, surtante todo o tempo. Porque o Alzheimer ele não dá um minuto de sossego. Sabe, se você não colocar a pessoa para caminhar, gastar energia, sabe, algo para tranquilizar a mente, dentro do que é possível para essa condição. Claro. Mas aí chegou num ponto que o meu pai começou a implicar com todo mundo. Né? O meu pai é um cara capricorniano, meu nome é trabalho.
Então ele Ele não via a pode gente ficar assim, sentado no domingo. O que você está fazendo aí sentada? O que você está aí? E ele começou a implicar muito com meus filhos. Não foi só por isso, foi por minha causa também. Porque assim, o meu pai, ele é uma pessoa muito ativa, então ele quer atividades todo o tempo. Fora implicar com as pessoas da casa e achar que eles são intrusos na nossa casa, ainda tem a questão de ele ter que estar em movimento todo o tempo. Demanda muito. Demanda muito. Demanda muito. Isso quase que independente do Alzheimer. É da vida dele, né? Não, mas Ele sempre foi muito ativo. Ele sempre foi muito ativo, mas ele dava conta de fazer as atividades dele. Tudo bem. Ele saía para caminhar sozinho. Mas ele sozinho. tem que continuar, o corpo precisa continuar fazendo atividade. Só que ele não dá conta de fazer sozinho, então ele demanda. Exatamente. E aí não dá para seus filhos fazerem, seu marido, porque ele só confia em você, vamos dizer assim, só reconhece você. Não, até que daria, mas os meninos estão estudando, né? O meu marido trabalha. Isso é cruel também. Eu fui parando de trabalhar, né? No começo eu ainda conseguia fotografar com meu pai em casa, né? Porque o estúdio é em casa. Isso. Mas ele ficava ali, aí vinha, cumprimentava a pessoa tranquilamente. Aí até que foi indo, e as chamadas, dependendo do dia, Liz, eu falo assim, noite de lua cheia, semana de lua cheia, parece que mexe com tudo, né? Não mexe com as marés, claro. A gente é água. É isso. É assim, é chamado assim, às vezes de 30 em 30 segundos, a pessoa vem e aí vem de novo. Aí você viu aquilo outro? E tem dias que a pessoa vem chamar de 30 em 30 segundos com uma certa tranquilidade. Tem dias que ela vem com toda a angústia e insegurança que tem dentro dela. Então, esse alerta que a gente vive com ele, parece que você vai quebrar. Não, e quebra mesmo. Se você não se cuidar, né? Então, você falou, né? Você tem várias alternativas para se cuidar. Bom, mas aí seu pai começou a não reconhecer seus filhos, seu marido, começou, né, a cair, né? Você falou. E aí você, sua irmã, né? Vocês tomam a decisão de levá-lo para uma casa. Sim, ele frequentava essa casa, começamos com 2 dias na semana, depois 3, até que, assim, eu falo que é a decisão mais difícil que a gente toma na vida inteira, mais difícil do que comprar uma casa ou casar. Ter um filho. Ter um filho é muito angustiante. Essa foi a decisão mais difícil da sua vida? Mais difícil do que a minha profissão, ou se eu ia casar ou se eu ia ter filho. Isso. Qualquer decisão que eu tomei até hoje, assim, não chega aos pés dessa. E eu estava pedindo muito, né, para a minha fé, pedindo, nossa, meu Deus, me manda Me dá uma luz, me né? dá uma um luz, sinal. o que eu faço, como é que a gente vive, porque quando a gente medita, a meditação, ela traz é um canal de comunicação direta com o divino em nós e com o divino do todo, né? Total. Essa é a minha fé. Uhum. E aí, né, como ele soprou no meu ouvido, né, vai compartilhar isso com as pessoas, entre várias coisas da vida, veio num domingo, depois de uma meditação e uma leitura, né, porque eu me guio muito nos livros também, eu finalizei um livro que chama Sob os Ossos dos Mortos. E veio muito forte. Eu tinha meditado e terminado o livro e veio, nossa, eu tenho que colocar meu pai numa casa de repouso. Mas eu comecei a chorar, e eu não sou de chorar. E eu comecei a chorar, tipo assim, nossa, isso vai acontecer, como é que eu vou dar conta disso? E aí eu fui falar com meu marido, né? Ele falou assim, Cris, vamos fazer um planejamento de 1 a 2 anos? Eu falei assim, tá louco? Não vou esperar 1 ano, 2, não é nunca. Vai ser, tipo, daqui a pouco, não vou aguentar isso tudo, não. Isso já tinham 3 anos, quase 3 anos que meu pai estava conosco. E aí, né, eu conversei lá no Clara para falar, olha, o meu pai ia morar direto, para a gente ir se organizando, né? Ele já estava frequentando o 3 Clara, vezes né? na A Casa semana. Clara, né? Isso. O Clara Sênior. E aí ela falou, não, Cris, tudo bem, acho que vai ser tranquilo, seu pai já frequenta. Está acostumado aqui. Foram 1 ano e 3 meses, Elias. Porque é muito difícil. Você sabe que, não é que tem que colocar, né? Mas você sabe que seu coração fala que é o melhor caminho, mas a sociedade, esse julgamento, massacra a gente. Massacra a gente. Parece que você está querendo entregar, parece que você não está honrando. Abandono, essa é a palavra que mais acaba com a gente. Você chegou a comentar com as pessoas nas redes que você estava nesse processo?
Ou não? Eu Ou só comunicou quando realmente... Não, eu fiz um vídeo falando que ia levar. Acabaram comigo. É mesmo? Acabaram. Na sua rede? Tem vídeo que eu não posso lá ver os comentários, porque vai me dar tremelique. Gatilhos, vai né? Me dar, vai me dar. Não, é sério mesmo. As pessoas te condenaram. As pessoas que seguem o Instagram. Não, quem segue mesmo e tá ali, sabe, assim, quem não caiu de paraquedas, quem conseguiu acessar esse laço que existe, a maioria foi a favor. Claro. Mas teve gente que, as pessoas, assim, algumas pessoas ficam muito, assim, muito amorosas com meu pai, sabe? Então brigam comigo quando eu estou acordando ele para ir para academia, que eu não tinha que estar acordando ele, que tinha que deixar ele dormir. Que viagem. Umas coisas. Que viagem, né? Que o audiovisual é capaz, com uma rede social, causar nas pessoas. Eles acham que é um personagem, quase que um reality show ali, que podem opinar sobre a vida e mandar nas pessoas. Né? E aí teve uma pessoa que falou comigo, muito me atacando. Você faz respiração, meditação, você cheira esses óleos essenciais aí, você entra no gelo, você fala que seu vôlei é remédio controlado para deixar seu pai assim, você vai abandonar. Você tinha que estar dando conta, porque você medita para quê? Eu medito para conseguir liberar meu pai. Porque eu acredito que quando você partilha o cuidar, você torna o cuidar possível. Como é que eu vou cuidar do meu pai adoecido e sem vida? Porque a gente sabe, Elis, que quase 64% dos cuidadores morrem antes. E aquela estatística no Japão? Fala dela. Nossa, Estão abandonando os idosos no Japão. Não, né? os próprios familiares matam. Isso. Eu acho que a cada 8 dias, eu não estou me lembrando agora exatamente, mas eu acho que a cada 8 dias, um idoso é morto pelo seu familiar cuidador. Isso. Que geralmente é um idoso também, né? Porque tem ali 60, já 70 anos, né? E a longevidade, né, no Japão é maior. Abandonam nas praças. Idosos estão cometendo seus delitos para ficarem, né, presos. Incrível, né? O tio Flávio esteve aqui com a gente e falou sobre isso. Né? Aliás, tio Flávio, muito legal, quem estiver acompanhando aí, quiser ver o programa do tio Flávio, complementa, tem muito a ver com o que você está falando. Bom, tomou a decisão. Vocês tomaram, né? A família toda. E aí? E aí, nesse 1 ano e 3 meses, tinha épocas que eu falava, não, eu não vou colocar meu pai. Não. Você voltava atrás? Totalmente. E tinha fases que eu estava tão louca que eu falava, vai ser semana que vem. Eu não aguento mais. Vai ser amanhã, vou começar a fazer as malas amanhã. Então foi muito sofrido. Mas nesse processo, o Júlio, seu marido, te ajudou, né? Totalmente. Segurar um pouco, peraí, calma. Nossa. Tá dentro do prazo que ele colocou lá no início, né? Deu certinho, né? O Júlio é um parceirão e se não fosse ele para estar comigo junto, né? É muito bom quando a gente tem alguém que pensa como a gente em vários pontos, pensa diferente em outros para te fazer crescer e empurrar. Muitas vezes eu pensei em desistir do nosso documentário, porque eu não falei para ninguém dele, para ninguém conhecido, nem nada. Eu falei com a família do meu pai, porque eu queria fazer a coisa honrando meu pai. Então eu fui trocar uma ideia, falei, o que vocês acham disso? É honrar? Me ajudem. E eles falaram, não, Cris, vai lá, né? Segue com esse projeto que é maravilhoso. O pai dele também com Alzheimer, né? Sim. Sim. Ele me contou uma vez do encontro dos dois com Alzheimer, que era muito interessante. Conta essa história dos discos. Encontravam muito e assim... E às vezes meu pai fala assim, nossa, ele tá meio ruim, né? Eu, tá assim, pai, vamos dar uma força pro seu Júlio? Não, eles começavam a conversa sempre do zero, toda vez, né? Sim. Mas eles tinham em comum gosto por MPB ou por disco, né? Conversavam sobre música. E, nossa, eu tenho uma foto que eu fiz do meu pai sentado, com a perna assim, em cima da cadeira, totalmente à vontade. Os dois tomando um cafezinho, comendo queijo. Dava gosto de ver. E conversavam sempre o mesmo assunto, sempre como se fosse pela primeira vez. Fala da terra de um, da terra de outro, umas coisas que não tem pé nem cabeça, mas seguem conversando. Ou seja, a convivência com o outro semelhante a ele é bom, não é? Por isso a casa é importante também, né?
É fantástico, Elias, quando a pessoa que tem Alzheimer ou que tem, né, alguma deficiência, ela se vê ainda no mundo, porque ela vai ficando à margem. E isso pode parecer, mas a pessoa não sabe. Eu acredito que em algum momento ela sabe, até ela ir, sei lá, para a cama, ou acho que até na cama ela sente, porque a gente é energia também. Então, igual na academia, tem gente que chega e cumprimenta meu pai, ele abre um sorriso e é como se ele tivesse inserido no contexto. Ele está, eu sinto como se fosse assim, eu estou aqui à vontade, no meu lugar, nesse meu novo eu. Isso. Então, as conversas com o seu Júlio, né, e com as pessoas que estão dispostas a realmente dar essa atenção, não precisa ser uma atenção prolongada. Pode ser ali 1 minuto que você fala, oi, Haroldo, tudo bem? Como é que tá? E tal. É só essa conversinha. Ganhou o dia. Eu fui visitar, umas 2 semanas atrás, uma professora minha que está com Alzheimer, né? Começou a desenvolver e o marido dela começou a desenvolver também. E era sempre muito brava, Séries, né? Maria Séries e tal. E eu fiquei assim, conversei muito com a filha, né? Para eu me preparar, inclusive, né? Porque eu tenho uma outra visão dela de um tempo atrás. E eu achei assim muito interessante porque as memórias antigas, né, da época que a gente trabalhou juntos e tal, ela lembrava e a gente conversava e tal. Mas toda hora, Cris, de meia em meia hora, basicamente, ela perguntava assim, Elias, você está trabalhando onde? Você continua na universidade? Aí a gente conversava sobre coisas antigas e tal, tomava café. Aí depois ela disse, Elias, você está trabalhando onde? Você está na universidade? Como eu me preparei um pouco, eu fui tranquilo, né? Mas eu notei, num determinado momento, Cris, que eu senti um certo incômodo dela na situação dela. Você nota isso com seu pai? Nesse estágio que meu pai está agora, bem menos. De vez em quando acontece. Mas, esse estágio também, ele dá muita... É muito sofrido, porque eu lembro do meu pai em Pernambuco. Eu já te falei isso? Cris, eu já te falei isso? Isso. Ele fica assim, eu tô te incomodando? Tipo, nossa, me ajuda aqui. O que eu falei que não? Parece uma coisa, sabe? Isso acontece mesmo, é triste. Porque tem ali uma noção de que você está, né, incomodando. Né? Então, a tendência é que isso, né, diminua, né, Cris? Que ele não lembre de mais nada. São 2 coisas, né? Que está incomodando e que, tipo assim, não, peraí, não tem onde eu segurar, porque a coisa parece que está indo pelas minhas mãos, né? Tipo, eu não estou mais sabendo da coisa, então tem um sofrimento ali, né? Por isso que os remédios são importantes, né? O óleo é importante. Vamos entrar nisso. Vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, já sei sua resposta, mas me interessa muito mais do que o sim e não a sua explicação. Você é a favor da legalização do canabidiol? Com certeza, né? A gente vê que diante de situações onde nem os remédios estão segurando a onda, né? Porque ou você dopa, muitas vezes ou você dopa, ou então você vive em tormenta, você encontrar uma substância que leve conforto para toda a família, não tem o que pensar, né? Assim, quando você pega um paciente com a síndrome do entardecer, ou síndrome do pôr do sol. O que é isso? Chega uma hora, e eu fui ver, né, com o nosso documentário, muitas pessoas, inclusive jovens que eu falo assim de 30 anos, falando que sempre sentiram isso. Eu não sabia que isso podia acontecer. Quando a pessoa não tinha nenhum diagnóstico, vai escurecendo e a pessoa ela tem uma angústia muito grande por esse escurecer, parece que vai todo dia é uma morte, assim me relataram essas pessoas. E os pacientes com Alzheimer têm isso muito latente. Vai escurecendo, a pessoa vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Nada segura essa pessoa, nada preenche essa pessoa. Assim, é da pessoa olhar para o interruptor e falar, o que é aquilo ali? Meu Deus, o que vai fazer com aquilo ali? Ela olha para a parede, ela pega a parede, ela fala, o que vai ser aqui? E aí você fica assim, o que eu vou fazer agora? Se ele já está tomando medicação e ele está desse jeito. E aí anda pela casa e vai aqui, vai ali, não, agora o que é? E mamamá. Sabe, eu falo, não, pai, vamos, peraí, vem cá, vamos andar um pouquinho. E aí, as nossas saídas eram as caminhadas. Quando meu pai mudou lá para casa, era caminhar todo dia de manhã e todo dia de tardinha.
cima do pôr do sol, vamos caminhar. Aliás, a gente nem esperava ela vir, já era Um pouquinho antes ali. já era um pouco antes. Ajudou isso? Muito. Né? Falam que caminhada é um santo remédio. Uhum. Caminhada é um santo remédio para todos, inclusive nós cuidadores, né? Se a gente puder ir para uma caminhada sem celular, as pessoas às vezes me falam assim, Cris, como é que você está sempre com o celular? Eu falei, não, eu estou no modo avião, eu desligo a internet, mas eu fico com a câmera, porque eu sou fotógrafa e essa arte me salva. Sim, porque você tem um olhar da fotógrafa, né? Então Mas aí o canabidiol. O canabidiol. Então você... Ele ajuda nessa síndrome aí que você falou, nessa síndrome? O canabidiol é algo realmente maravilhoso. Ele, né, pelo que eu sei, pelo que as pessoas comentam, parece que ele dá certo para tipo 90% das pessoas. E dá muito certo. O meu pai, ele passa... Assim, não dá para falar que é 100%, né, Elias? Tá. É uma doença degenerativa que Claro. vai cada hora desligando mais neurônios. Tem dias que a pessoa surta mesmo, igual ele surta no Claro, surta lá em casa. Tem dia que a gente está em um determinado lugar, ele surta. Surta assim, eu tenho que ir embora. Sim. Coisas desse tipo. Ou às vezes fica agressivo, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Isso vai acontecer, mas é com menos frequência, é para dar uma qualidade de vida para a pessoa, porque parece que essa angústia, que essa desconexão traz, parece que nada está bom, a pessoa não se reconhece em nada. Cadê minha vida? Cadê eu? O que é isso aqui? Eu vou viver em tormenta. Se tem uma substância que pode, sem efeitos colaterais, trazer uma qualidade de vida... Por quê? Né? É muita hipocrisia, né? E não só para o paciente, porque eu fui conhecer a ansiedade cuidando do meu pai. Eu não sabia o que era ansiedade, essa ansiedade maluca, eu não sabia o que era. De você sentir o seu corpo tomado, o seu corpo tremendo, você nem dormindo fica livre dos pensamentos que vêm em avalanche. E olha que você tem 2 filhos, né? E quando nascem, né, a gente tem uma certa, né? Mas não se compara, né, Cris? Não, mas o que eu tive no pós-parto não foi ansiedade. Foi aquela coisa meio assim, quase mais para o lado de depressão do que ansiedade. Mas eu falo, logo quando o menino começa a crescer, a gente fica preocupado, né? Não, Você nunca teve isso? Não, Elis, não. Olha eu sou de aquário. Gente, que coisa. Aí eu fui ter, depois. Cara, seu pai te ensinou muita coisa, hein? Seu pai continua te ensinando muita coisa. Muito, Elias, muito. Então, esse negócio de meditar é para você viver na paz? Não tem jeito de você viver na paz. É para você ter momentos de paz e esses momentos vão contagiando outros. Perfeito. Para você não viver, porque nós cuidadores, estamos vivendo sem vida. A gente só está existindo. As doenças dos cuidadores são pressão alta, pânico, diabetes. Eu fiquei pré-diabética fazendo atividade física. Não acredito, é mesmo. Eu fiquei pré-diabética por quê? Cortisol lá em cima, glicose lá em cima para a luta. E aí, eu não estou mais, né? Eu tomei remédio, depois tive que dobrar a dose do medicamento e fiquei sem ele, porque aí eu fui trabalhar Mudando mais seu ainda. E os doces que eu comia, né? Porque eu sou formiga, eu comia. Já é a segunda vez que você fala de doce aí aqui no programa. Nossa, mas realmente é a minha... é o meu ponto fraquíssimo. Ô Cris, como é que é o Deus que você acredita? Você falou em Deus vários momentos aqui. Como é que é? Elias, você sabe que meu pai falava que ele não acreditava em Deus. Tudo bem, tem pessoas que não acreditam. Mas ele falava que Deus era a natureza. Sim, já tivemos esse depoimento aqui. Ele falava que Deus, a gente não precisava ir na igreja. Ele tinha meio por coisas que aconteceram lá, né? Porque são seres humanos, né? Ele tinha uma certa resistência à igreja. Então ele falava, você não precisa ir à missa para estar com Deus. Ele tinha um contato direto com Deus. E aí quando eu era adolescente, ele me emprestou o livro Conversando com Deus. E ele falava comigo que a gente conversava com Deus, mas que era a natureza, que a gente conversava igual a gente falava com um amigo mesmo. Você pode falar igualzinho que você está falando com um amigo, igual você está falando comigo aqui ou com o seu amigo, você pode conversar com Deus. É assim. Doido isso. Você não precisa ir lá para esses lugares para fazer isso, não. Você pode estar aqui falando com Deus. Então, Deus para mim é essa fonte criadora que tem nome... Você nunca foi de igreja, muito de igreja? Eu já fui. Já foi? Você Mesmo acha? com seu pai falando isso? Não, mas é porque eu queria conhecer. Eu sou aquela que tem que ver para crer. Seu pai atiçou a vontade de você conhecer Eu fiz primeira comunhão, fiz 1 ano de crisma. Sim, eu queria conhecer aquilo ali a fundo para eu escolher de cadeira. Que legal, hein? E seu pai não proibiu, não te encheu o saco? Não. Só te avisou? Só me avisou. O caminho que eu acho não é por aí. Tá. E aí, mas continua falando, como é que é esse Deus para você?
Deus é amigo, né? essa fonte criadora, né? Essa potência que tem, né, um pouquinho em cada um de nós, né? Que também somos uma parte. E é isso que a gente... É o universo, né? Então, cada um dá um nome. Então, eu falo muito em universo, mas entendendo que é muito maior do que isso. É só um nome que a gente dá, porque a nossa humanidade tem que nomear, né? Isso, Essas vozes que te falam determinados... Isso é Deus se manifestando para você? É Deus, é a intuição. Todos nós temos a intuição, que eu acho que a nossa intuição é Deus, é essa fonte falando conosco. Legal isso, hein? E que a gente perde. Ser Deus falando com a gente. Sim. E aí a gente tem uma mania, racionalmente, de não respeitar a nossa intuição. Ou seja, você está dizendo, na sua concepção, que a gente está negando Deus. Tipo, você está maluca que você vai abrir conta no Instagram? Você está maluca que você vai abrir isso? Você vai mandar seu pai para casa? E aí vem e fala, me sustenta, meu pai, me sustenta, me sustenta. Né? Eu acredito muito que a gente tem aqui, ao longo da coluna, os nossos vórtices de energia, e eu, na meditação, trabalho com eles, e aí, quando eu estou nervosa, eu sustento. Vai, lembra que você tem isso. Você não está sozinho, porque senão fica muito difícil para nós. Como assim que eu vou viver a vida sozinha? Só nesse euzinho que estou aqui? Não, a espiritualidade está toda comigo. A espiritualidade amiga, Jesus, Deus, a fonte, está todo mundo aqui comigo. Eu sou só um instrumento. Fica muito mais fácil viver assim. Cara, é muito legal. Você tem todo um discurso engatilhado, né? Assim, olha, você fez praticamente meditação, Deus, natureza. Isso não garante o bicho não pegar, não. Eu sei que não, né? Mas assim, isso foi montando como uma forma de sobreviver dignamente também, né, Cris? E fugir um pouco desse mundo material, senão a gente não dá conta. Então, quando eu falo o Alzheimer me trouxe vida, é porque não é exagero. É um chamado gigante para estar na vida. E a vida não quer dizer somente momentos bons. A vida tem altos e baixos. Então, ele te chama para a vida nesse sentido também. Né? Porque senão vira um mundo dourado ali no Instagram, né? E você não quer isso. Não, mas ali não tem mundo dourado, não. Pois é, eu estou falando, você não quer isso, né? Não. Boa, muito interessante. Ô, Cris, eu tenho aqui uma buzina, que é do velho guerreiro Chacrinha, que eu faço uma homenagem a ele. Chacrinha buzinava o calouro ruim, dava até troféu abacaxi e tal. Aqui eu vou tocar a buzina e você pode, digamos assim, buzinar aquilo que te incomoda ou quem te incomoda. Que merece uma buzinada, tá? Então, fique à vontade, eu vou lá. É contigo. Eu buzino a falta de presença, isso que nos arranca da vida. Explica melhor, o que é isso? Falta de presença. É aquilo que não deixa a gente ser quem a gente é, sabe? Essa vida louca, deixa eu ver. Cheia de tarefas, Cheia de tarefas, quando a gente... Mas veja bem, vou te apertar aqui um pouco. Tarefas, quer dizer que você está resolvendo coisas, você está ali presente, está acontecendo. Que presença que é essa que você está falando? Você pode fazer 1000 coisas na presença e você pode fazer 1000 coisas sem presença. É você esquecer não, acho que a gente não foi nem apresentado, né? A gente já nasce sem presença, ainda mais agora que a gente já nasce dentro das telas, né? É você estar fora do mundo verdadeiro, sabe? Você viver longe de quem você é de fato. Você só sabe que você é um papel, um cargo. Um número. Uma tarefa. Você cumpriu a tarefa, pronto. Entendi. É tipo assim, você saberia dizer quem você é? Você saberia se apresentar sem dizer o seu trabalho? Sim, verdade. Não. Tá vendo? Eu sou um professor, radialista, tá vendo? Interessante. Quem sou eu, né? Então, a presença é nesse sentido. Quais são as questões que você precisa trabalhar? Porque a gente nem sabe o que a gente precisa trabalhar, porque a gente nem olha para elas. E quando a gente está diante disso, que a gente acha que é ruim, mas que não é ruim, porque é igual quando fala que o Alzheimer é ruim. O Alzheimer é a minha vida. Quando eu falo que o Alzheimer é ruim, é porque a minha vida é ruim, mas Deus foi muito misericordioso e mandou o Alzheimer para nós. Se não fosse o Alzheimer, seria outra coisa. A vida está cheia de coisas, eu não sou privilegiada. Nós, cuidadores, não somos escolhidos pelo Alzheimer. Está cheio de Alzheimer por aí com outros nomes. Isso.
Então, é aceitar mesmo. Não é fácil. E tem dias que eu fico, meu Deus, como é que vai ser? Sustentar, sabe? Sustentar essa vida, sustentar esse ser para estar ali, ó, vivendo e tomando mesmo o que é. A nossa sociedade está envelhecendo. Provavelmente nós vamos viver mais do que os nossos pais. A nossa sociedade está preparada para a pessoa idosa? Eu acho que a nossa sociedade não está preparada para a pessoa idosa. Não é o tema aqui hoje, mas eu acredito que a nossa sociedade também não esteja preparada para crianças. Eu acho que cada vez mais tem nos cobrado essas tarefas, sabe? Esses números, esses rendimentos, né? A gente tem que render, entregar. Então, a nossa sociedade não está preparada para nada que nos prive dessa entrega. Mas dessa entrega, porque a entrega pode ser boa, né? Dessa entrega, não é que é ruim, mas eu acho que está em demasia. Demais, né? A gente está vendo que o ser humano não dá conta dessa entrega toda. Senão, a gente não estaria vendendo remédio à torta e à direita. Perfeito. Eu não sou contra remédio. Eu acho maravilhoso a gente ter tecnologia a nosso favor. Porque, às vezes, só com o remédio você vai conseguir dar o próximo passo para você depois ficar sem ele. Mas a gente pensa no remédio sempre, né? Para sempre, qualquer problema. Mas a gente, dentro do Memórias, nós temos grupos, rodas de conversa. E nesses... Como não é nada filmado, gravado, mas a gente está ali de coração, de presença. O passaporte para participar da roda está de câmera aberta, porque na internet, como é um lugar que é terra de ninguém, eu falo, gente, não, aqui é um lugar onde a gente realmente se encontra. E a roda já vai para mais de 2 anos, então tem pessoas ali que a gente já sabe a história e tal, mas devido a esse encontro, eu estou vendo como a gente está muito mais doente do que a gente fala, do que a gente admite. Porque o que vem nesses encontros são situações, assim, avassaladoras. Que as pessoas tomando remédio, ainda assim, elas estão totalmente transtornadas. Totalmente transtornadas. O que você diz assim? Violentas, tóxicas, agressivas? O que é que Não, aparece mais? Elas estão vivendo com seus familiares com Alzheimer. Já estão tomando remédio porque estão tratando depressão, porque isso traz depressão para nós, mas elas ainda assim, elas estão com uma ansiedade maluca, elas não estão dando conta de trabalhar, elas não estão dando conta de viver, de cuidar, porque assim, falar, mas o Alzheimer, ele é só um esquecimento, não, gente, ele é assim, as unhas ficam todas sujas de cocô, porque a pessoa coloca a mão e a pessoa não aceita que tem que limpar, ela fala, não, tem que limpar aqui, eu não tenho que limpar nada, tá tudo bem. E isso, assim, vai acumulando. Que remédio que dá conta disso? Ou você está totalmente um zumbi, você nem vê nada. Sim. Ou então você está tomando remédio dilacerado. Então, assim, não tem saída. Não tem saída. Igual eu falo da meditação, que eu fiz no curso, os médicos falam de meditação, a espiritualidade fala de meditação, a religiosidade fala de meditação, os padres falam de meditação. Sim. Porque o Alzheimer, além desse cuidado e esse cuidado 24 horas, ele vem acompanhado de uma coisa que a gente não aprendeu a lidar, que é a loucura. A loucura parece um monstro. É algo que te tira de você mesmo. Eu não tenho nem palavras para dizer o que é a loucura. Mas é algo muito, 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 muito que um remédio controlado, 1 ou 2, não vai dar conta, se você não estiver aqui. Interessante essa sua definição de loucura, te tira de você mesmo, né? Ou seja, todos nós realmente estamos ficando loucos, ou ficamos em algum momento. E para voltar para a gente não é um remédio, né, Cris, que vai fazer isso. Muitos remédios vão te tirar ainda mais, né? Nossa, porque você foi muito sincera. Tem uns que ainda tratam, mas tem outros que muitas pessoas tomam, que ele só vai te fazer dormir. Então, ele não deixa, né? O sono é um reset no nosso cérebro. Ele não vai deixar nem o cérebro fazer isso. Então, imagina o efeito cumulativo disso.
É muito, assim, eu acho que tinha que ser divulgado nem na TV mais, né? Na internet. Na internet, a TV, rádio, tudo. Práticas de, tipo assim, de presença, mas não dá lucro, presença, então não vai ter. A gente está caminhando para o final e eu acho que seria legal, assim, é claro que é um programa, tem um tempo, mas eu acho que não pode deixar. Você falou em práticas de presença. Eu gostaria de algumas dicas, né, para quem está acompanhando a gente, para eu mesmo, né? Algumas dicas que você acha importante para a gente praticar, né, essa presença nossa ali. Assim, às vezes fala de meditação, né? Quem nunca fez falar, isso não é para mim. Porque a pessoa que está muito ansiosa, ela não vai conseguir mesmo meditar. Mas ela pode começar pequenininho e, assim, acreditando que esse pequenininho vai fazer efeito. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente coloca um pensamento ruim. Um pensamento pequenininho. Isso. Mas dali a pouco vem outro. Dali a pouco vem outro. O nosso cérebro vai aprendendo a funcionar de uma maneira que vai liberando cortisol, liberando glicose, liberando substâncias que vão te adoecer. Se a gente respirar, você está lavando louça. Uma vez eu escutei isso, que era assim, que você tinha que lavar a louça, eu era jovem, como se você estivesse dando banho no bebê Buda. Eu quase mandei aquele trem AM, né? Que palhaçada é essa? Mas é isso. Você está lavando a louça que você comeu. Só que só se você sozinha lavar a louça da casa não tem jeito. Mas se você aprender a... Gente, vem cá. Cada um lava o seu prato. Meu pai falava assim comigo, você não tem que ter medo dos seus filhos não te amarem. Todo mundo vai fazer serviço na casa. Você não está aqui para servir e você não está aqui para ser amada por eles. Então, execute o seu papel. Isso. Então, você vai cuidar ali da sua coisa, sabe assim? Mas tá no ônibus, está dirigindo, só sente o ar entrar e sair. Isso já vai começar a mudar o cérebro, já vai falar, opa, peraí, tem um jeito legal de funcionar, tem um jeito que não me adoece. E aí você vai. No começo, é igual tudo, gente. A gente não aprendeu a falar do dia para a noite. Quantas vezes você tem que comer durante o dia? Você tem que escovar dente, você tem que tomar banho. Uhum. Por que você não tem tempo para fazer a bendita da respiração que vai te ajudar? Aí, tá mais difícil? Você não consegue, não? Pega um cheirinho. Você tem um ramo de alecrim? Boa. Pega um ramo de alecrim, pega um negocinho daquele, um risquinho, aquela folhinha, e cheira. Vai chegar no cérebro, com o nosso sistema olfativo, tá direto, né? Que vai te ajudar a estar na presença. Porque a gente não precisaria de nada, porque a gente já tem tudo em nós, para respirar e tal. Mas às vezes essa humanidade que deixa a gente sempre em alerta, a gente precisa de alguma coisa. Então a gente precisa de água, a gente precisa se colocar em situações de desconforto controlado, não é um desconforto tóxico, Sim. Um desconforto controlado para você fazer conexões que vão sair daquele desconforto. Eu adoro entrar na banheira de gelo. Pois é. Esse tipo de desconforto que você está falando. Esse tipo de desconforto. Mas pode ser um banho gelado de manhã. Uhum. 3 minutinhos de banho gelado, seu cérebro já vai arrumar um caminho para sair daquele desconforto e você vai ficar mais apta a fazer o que for na vida. Tomar banho no escuro. Meu banho à noite é só no escuro, à luz de velas. Escovar os dentes com a mão direita, esquerda, por exemplo. Essas coisas, né? Porque é Sim. isso que você está falando. Saio do lugar de conforto. Né? Mas as pessoas não acreditam nisso, né, Cris? Não. Mas elas acreditam de pouquinho em pouquinho e colocando coisa ruim para chegar. Nossa, não consigo nem sair do lugar. Me ajuda, eu estou tendo uma crise. Preciso tomar um remédio. Legal. A música, a arte, como é que você vê a arte nisso aí? Nossa, eu vejo a arte como salvadora de vidas, né? Tanto quem é o artista, quem é o apreciador, né? É algo que te tira também do lugar comum, né? Você vê uma pintura, uma fotografia, um cinema, aquilo ali parece que expande o seu horizonte, né? Toca partes suas que o racional não consegue alcançar, né? É uma boa também? É uma ótima. Seu pai gosta de música, continua gostando de muito, música? Muito, Ele canta muito, as músicas? Muito. Ele lembra das letras? Você acredita que ele está aprendendo novos repertórios? Hoje não. eu fui lá e Porque cantar música antiga eu já ouvi falar que todo mundo canta, né? Mesmo com Alzheimer. E ele está aprendendo música nova. Ele está. A professora de música lá está conseguindo com que ele... Mas é assim, como somos energia, a pessoa que está diante de alguém com Alzheimer, ela tem que estar ali na presença, né? Porque vai além do físico. Quando a gente, às vezes você nem conversa com a pessoa, mas você tem um trem ali que está batendo ou não está. É isso. Legal. Muito bom.
Cris, espero que esse papo tenha feito bem para você, né? Você estava um pouco receosa no início aqui, né? Mas eu queria agradecer demais, te dar os parabéns, né? E agradecer, assim, a sua presença aqui, mesmo, essa presença que você falou, né? Você se dedicou e se colocou aqui de uma forma muito autêntica. Então, muito obrigado. Mesmo assim, o Instagram está lá, né? O documentário. Então, quem quiser te acompanhar, quem quiser trocar ideias com você, experiências, como é que a gente faz? Tem lá, né, no Instagram, o que eu chamo de nosso documentário, onde está o nosso dia a dia, onde estão os meus sentimentos, né, as minhas questões. E do Instagram nasceu o podcast Memória de Alzheimer, que está no Spotify, que é um lugar mais denso, mais verdadeiro, mais real. O Instagram é real, né? Mas não, dentro mas de a imagem nos ilude, né? Você como fotógrafo sabe disso, né? Uma imagem bonita às vezes nos ilude um pouco e tal. Mas ali está a palavra, né? A coisa mais ali está crua. A palavra, né? E aí agora, recentemente, também seguindo o chamado do universo, né? Os grupos de meditação, eu levei para o podcast Presença, que está no Spotify, que tem práticas de respiração. Essas dicas todas que a gente está aqui. E meditação. Né? Legal. Quem quiser fazer parte, estiver acompanhando ou cuidando de algum idoso, pode fazer parte, pode fazer parte. A roda de conversa é um lugar que todos são recebidos com muito carinho. Ela é aberta ao público. É só entrar lá, entrar no link do grupo. A roda é quinzenal. Boa. Com respeito. É gratuita e o passaporte é estar de câmera aberta e na presença. E sem julgamentos, né, Cris? Pelo amor de Deus. Muito bom. Querida. Obrigada. Não, e eu que agradeço. Muito obrigada. Todos nós aqui, muito obrigado, viu? Conseguimos. No dia certo, né? Marcamos e desmarcamos várias vezes. Isso aí. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Chegamos ao final, né, gente? Foi muito emocionante, muito interessante mesmo. E aí, assim, eu queria, nesse momento, também agradecer, fazer uma homenagem aqui ao Júlio, né, que é o marido da Cris, que eu conheço, né, e que me contou algumas dessas partes aí também, né, de toda essa luta. E me ajudou muito também. Então, Júlio, um grande abraço para você, um beijo para você. Volta para o basquete, vem jogar com a gente de novo, tá bom? Marca a sua presença lá. Valeu demais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Você que está nos acompanhando no Instagram, já se inscreva agora. Mas eu não quero só que curte, dá um joinha, não. Eu quero que você comente, faça críticas, sugestões. Né? O que você acha, que pessoas você acha que seria legal da gente bater um papo. Fique à vontade, tá bom? E também temos o nosso Instagram, que é o Papo com Elias. E o meu, o Elias Sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Sobrei.